Lembra quando você foi parar num campo de prisioneiros de guerra alemão, onde os prisioneiros mandavam em tudo e os nazistas eram basicamente a piada? Hogan's Heroes era essa sitcom maravilhosamente errada, mas de alguma forma tão certa, com Bob Crane como o Coronel Hogan, um sujeito de lábia fácil, Werner Klemperer como o sempre atrapalhado Coronel Klink, John Banner como o Schultz, e mais Newkirk, Kinch, LeBeau e Carter transformaram o Stalag 3 no campo de concentração mais inseguro e a prova de fugas da história. A CBS lançou a série em 1965, e a sabotagem durou 6 temporadas e 168 episódios. Hoje, voltamos para trás das cercas de arame farpado para descobrir 15 fatos estranhos e curiosos que você não sabia sobre Hogan's Heroes. O processo judicial, as letras escondidas das músicas e as histórias dos bastidores que tornam a série ainda mais estranha em retrospectiva. A série Hogan's Heroes foi acusada de ser uma cópia de Stalag 17. Desde sua estreia em 1965, muitos espectadores tiveram a mesma reação. Espere, já não vimos isso antes? Sim. Honestamente, é uma pergunta pertinente. Mais de uma década antes, Stalag 17, de Billy Wilder, contava uma história ambientada em um campo de prisioneiros de guerra alemão, com prisioneiros americanos inteligentes, captores incompetentes e um segredo perigoso escondido à vista de todos. As semelhanças eram impossíveis de ignorar. Ambas as histórias se passavam em campos alemães, supostamente à prova de fugas. Ambas apresentavam prisioneiros muito mais inteligentes que seus guardas. E ambas giravam em torno do medo constante de que alguém dentro da cerca pudesse estar trabalhando para o inimigo. Então, Sam, as pessoas perceberam. E o mesmo aconteceu com os criadores originais de Stalag 17. Em 1967, os dramaturgos Donald Bevan e Edmund Terchinsky, que escreveram a peça original da Broadway, entraram com um processo por violação de direitos autorais contra a CBS e a Bing Crosby Productions. A alegação deles era específica. Eles haviam apresentado à CBS uma proposta de adaptação televisiva de Stalag 17 em 1963. A emissora recusou o projeto e, pouco depois, a CBS desenvolveu Hogan's Heroes. Essa coincidência temporal causou estranheza, e um júri concordou. Eles decidiram que as semelhanças eram substanciais o suficiente para configurar uma violação de direitos autorais. Caso encerrado, certo? Bem, não exatamente. Em 1971, o juiz federal responsável pelo caso anulou completamente o veredito. A decisão não se baseou em cenários ou tipos de personagens compartilhados. A questão central era como esses elementos foram utilizados. Uma série foi construída como uma história de suspense sobre desconfiança e traição. A outra foi estruturada como uma farsa ágil, baseada em desinformação e humor. Legalmente, essa distinção era importante. O processo foi arquivado, não resolvido por acordo, e Hogan's Heroes continuou sendo exibido sem alterações. O caso tornou-se um exemplo frequentemente citado na história da televisão. Um lembrete de que premissas compartilhadas não equivalem automaticamente à violação de direitos autorais, especialmente quando a execução e o gênero divergem. Acontece que o sargento Schultz não foi o único a dizer: "Não vejo nada". A CBS também não previu esse processo. A série Hogan's Heroes quase se passou nos Estados Unidos. Mas eis uma reviravolta surpreendente na história das sitcoms. Hogan's Heroes quase não teve nenhuma ligação com a Segunda Guerra Mundial. Quando Albert S. Ruddy e Bernard Fine apresentaram a ideia inicial, a série se passava em uma prisão americana de segurança mínima da época. A premissa era a de um grupo de detentos espertos que conseguiam escapar quando quisessem, aplicando golpes e enganando o diretor desavisado a cada passo. Imagine um sonho de liberdade com piadas no final. Mas essa versão nunca vendeu. E, mais ou menos na mesma época, a NBC estava avaliando um piloto de comédia sobre a Segunda Guerra Mundial chamado Campo 44, ambientado em um campo de prisioneiros de guerra italiano. Percebendo a mudança de rumo, Ruddy reformulou o conceito rapidamente. Em questão de dias, a prisão se transformou em um stalag alemão. O diretor, um comandante nazista atrapalhado, e os prisioneiros se transformaram em prisioneiros de guerra aliados, comandando uma célula de resistência secreta sob o nariz do inimigo. A aposta deu certo. A CBS aprovou a série repaginada, e Hogan's Heroes estreou em 1965 com ótimos índices de audiência.
Campo 44. Por sua vez, foi exibida apenas uma vez como um filme para a TV em 1967 e nunca mais se ouviu falar dela. No fim, Hogan's Heroes não apenas conquistou o horário nobre, como também venceu a batalha pela premissa. Bob Crane não aceitaria participar de Hogan's Heroes sem a aprovação de um veterano. Antes mesmo de vestir o uniforme do Coronel Hogan, Bob Crane quase desistiu do projeto. Crane havia servido na Guarda Nacional do Exército de Connecticut, e a ideia de transformar um campo de prisioneiros de guerra em uma sitcom simplesmente não lhe parecia certa. Ele temia que o conceito pudesse parecer leviano ou, pior, desrespeitoso com as pessoas que realmente vivenciaram o aprisionamento durante a Segunda Guerra Mundial. Então, antes de se comprometer totalmente com o papel, Crane fez uma exigência muito específica. Ele queria que os veteranos vissem primeiro. Bem, essa é uma maneira de irritar um comandante. Hogan, como você conseguiu o dinheiro? Digamos que mandei fazer por artesãos locais. Crane solicitou que as primeiras cenas, essencialmente o episódio piloto, sem as risadas gravadas, e a música, fossem enviadas para organizações de veteranos e grupos de ex-prisioneiros de guerra para obter feedback. O objetivo era simples. Se as pessoas que realmente vivenciaram o cativeiro achassem a ideia ofensiva, ele estava fora. A resposta o surpreendeu. Os veteranos que assistiram às filmagens aprovaram o projeto de forma esmagadora. Muitos disseram que o humor havia sido uma ferramenta essencial de sobrevivência durante o cativeiro e não viram o programa como uma zombaria de suas experiências. Em vez disso, eles a viam como uma história sobre resiliência, inteligência e como superar um sistema opressor. Somente após receber essa aprovação, Crane concordou oficialmente em interpretar o Coronel Robert Hogan. À medida que a série se tornava um sucesso, Crane continuou em contato com veteranos, às vezes visitando salões da VFW, Veterans of Foreign Wars, para conversar diretamente com ex-militares e garantir que eles ainda se sentissem confortáveis com a forma como a série retratava a experiência da guerra. Para uma sitcom lembrada principalmente por suas risadas, Hogan's Heroes foi construída sobre uma base incomumente séria. Não zombava de prisioneiros, mas sim da tirania, e essa distinção importava naquela época e continua importando até hoje. A música tema de Hogan's Heroes tinha uma letra que você nunca ouviu na TV. Sabe aquela marcha contagiante de Hogan's Heroes? Aquela que ficou na sua cabeça por décadas? Pois é, aquela música tinha letra. Você simplesmente nunca os ouviu. O tema sempre era transmitido como uma versão instrumental alegre e vibrante, mas o compositor Jerry Fielding escreveu a letra completa, lançada no álbum do elenco Hogan's Heroes Sing the Best of World War. 4 dos principais membros do elenco do programa, Robert Clary, Richard Dawson, Ivan Dixon e Larry Hovis, formaram um quarteto vocal e deram voz a uma melodia que o público pensava já conhecer de cor. E aqui está a parte interessante. Bob Crane, a estrela do programa, não cantou em nenhum momento na faixa. Mas não foi por falta de talento musical. Na verdade, foi o oposto. Crane foi músico a vida toda. Ele começou a tocar bateria aos 11 anos e mantinha baquetas consigo no set, usando-as para relaxar entre as gravações em seu camarim. O cara levava isso muito a sério, e aquele riff de bateria inconfundível da abertura do tema de Hogan's Heroes, aquele que dá o pontapé inicial na marcha, Sam era o próprio Crane. Ele levava a bateria tão a sério que lançou seu próprio álbum, Bob Crane, His Drums and Orchestra. Play the Funny Side of TV, que incluía sua versão pessoal do tema de Hogan's Heroes. A série até incorporou suas habilidades musicais nos roteiros de vez em quando. Você pode vê-lo tocando bateria em alguns episódios, se souber onde procurar. Então, da próxima vez que aquela marcha alegre vier à sua cabeça, lembre-se de que era uma composição completa escondida à vista de todos, com letras secretas, um quarteto de músicos e um protagonista que literalmente abriu caminho para a história da TV com sua bateria. Era sempre inverno, mesmo com 32 graus Celsius de calor. Se você já se perguntou por que Hogan's Heroes sempre parecia estar passando frio, existe uma razão para isso. Desde o primeiro dia, os produtores tomaram uma decisão criativa que soou inteligente em uma sala de reuniões. Manter a série visualmente ambientada no inverno. Neve nos telhados, geada no chão, casacos pesados em todos. Episódio após episódio, temporada após temporada. A lógica fazia sentido. Ao congelar o Stalag 13 em um inverno perpétuo, eles evitavam problemas de continuidade.
sem se preocupar se as árvores teriam a mesma aparência 6 meses depois, sem diferenças de iluminação entre os episódios, apenas um campo de prisioneiros de guerra com aparência fria e consistente. Ótima ideia! Mas havia um pequeno problema. A série Hogan's Heroes foi filmada no sul da Califórnia. Então, embora a série parecesse uma Europa congelada, o elenco e a equipe frequentemente sofriam com o calor brutal do verão. Não havia atalhos. Se você estivesse em frente às câmeras, estava vestido para uma nevasca, mesmo que o sol estivesse castigando como se fosse agosto no vale. E então, havia a própria neve. Nas primeiras temporadas, a produção usava sal de verdade para criar a aparência de neve nos telhados e no chão. Ficava ótimo nas fotos, mas era um pesadelo para manter. Era sujo, corrosivo e precisava de retoques constantes. Eventualmente, alguém teve uma ideia brilhante e disse: "Por que não pintamos tudo de branco?" E foi o que fizeram. Problema resolvido. A neve artificial permaneceu no lugar, resistindo ao sol da Califórnia, e a equipe não precisou ficar carregando sacos de sal como se estivessem se preparando para uma tempestade de gelo na Nova Inglaterra. O resultado final foi uma consistência visual, ao custo do conforto físico. Hogan's Heroes pode ter parecido uma comédia de inverno leve na tela, mas nos bastidores foi um teste de resistência exaustivo. Cada risada, cada plano e cada marca naquele complexo aconteceram sob camadas de gelo falso e calor muito real. É uma daquelas ilusões clássicas da TV. O público vê neve e treme, mas o elenco, ao ver neve, tenta não desmaiar. Hogan's Heroes se tornou um fenômeno cult inesperado na Alemanha. E aqui está algo que ninguém previu. No início dos anos 90, Hogan's Heroes se tornou um sucesso cultural improvável na Alemanha. Sim, Alemanha, onde o chamavam de, me perdoem a pronúncia, mas acredito que seja Ein Käfig voller Helden, traduzindo, uma gaiola cheia de heróis. Agora, aqui está o interessante. Quando a série foi ao ar pela primeira vez lá, em 1992, foi um fracasso. O público alemão não se entusiasmou com a ideia de uma sitcom ambientada em um campo de prisioneiros de guerra nazista, especialmente com uma dublagem original que não convenceu. Então, o canal de TV tomou uma decisão drástica. Reconstruiu completamente a série. Em vez de se ater aos roteiros originais, a versão alemã abraçou totalmente a farsa. Os oficiais nazistas foram despojados de qualquer resquício de autoridade, recebendo sotaques regionais exagerados, do tipo que os alemães associam à comédia, não à autoridade. O coronel Klink ficou nervoso e exigente. O sargento Schultz, que era sempre alegremente alheio no original, de alguma forma ficou ainda mais obtuso. Esses militares se tornaram piadas ambulantes. Os diálogos também foram totalmente reformulados. Tudo que soava oficial ou intimidador desapareceu. Saudações militares e frases formais foram substituídas por falas deliberadamente bobas e sem sentido. E mesmo quando os personagens deveriam soar sérios, as falas dubladas e caricatas minavam qualquer autoridade real. A guerra em si foi suavizada. Os atos de sabotagem não visavam armas ou alvos militares, mas sim ações absurdas e sem importância, que mais pareciam travessuras de sitcom do que resistência real. E então, havia a governanta. A dublagem alemã inventou uma piada recorrente envolvendo uma mulher invisível, frequentemente mencionada como a governanta do Coronel Klink, com insinuações de um possível envolvimento romântico. Ela nunca apareceu na tela e nunca existiu na série americana original, mas tornou-se uma das piadas mais populares na versão alemã, para o público alemão. Essa releitura de Hogan's Heroes serviu a um propósito muito específico. Ao transformar figuras de autoridade nazistas em bufões incompetentes, a série permitiu que os espectadores rissem de um capítulo doloroso da história sem glorificá-lo ou fingir que não aconteceu. A dinâmica de poder se inverteu completamente. O regime não era eficiente nem assustador. Era, na verdade, ridículo. E essa abordagem funcionou. A série foi exibida por anos em reprises noturnas, supostamente sobrevivendo a alguns sucessos americanos mais conhecidos, como Seinfeld, na programação da TV alemã. Nada mal para uma sitcom que muitos presumiam que não faria sucesso fora dos EUA, muito menos na Alemanha. Os nazistas eram interpretados por atores judeus que viveram a guerra. Muito bem, agora vamos mudar de assunto por um momento, porque por trás de todas as risadas, há uma história que coloca tudo em perspectiva. Vários dos atores que interpretavam oficiais alemães em Hogan's Heroes não estavam apenas contracenando com nazistas, eles eram homens judeus que sofreram pessoalmente por causa deles. Werner Klemperer, que interpretou o Coronel Klink, nasceu em Colônia, em uma família judia.
Por que não fui para a escola de espiões quando tive a chance? Disseram que eu era talentoso. E há algo que eu possa fazer. Herr Commandant? Respondeu ele. Sim, me consiga 5.000 marcas. Em 1933, com a ascensão de Hitler ao poder, sua família fugiu e acabou se estabelecendo nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Klemperer serviu no exército dos IUA, apresentando-se com o serviço especial do exército para entreter as tropas. Quando aceitou o papel de Klink, fez uma exigência. O personagem jamais poderia ser escrito como competente ou bem-sucedido. Klink poderia ser ridículo, covarde, até mesmo patético, mas nunca admirável. Klemperer garantiria isso. John Banner, que interpretou o Sargento Schultz, era um judeu austríaco que fugiu da Europa com a expansão do regime nazista. Seus pais e outros familiares foram posteriormente assassinados em campos de concentração. Banner serviu como sargento de suprimentos na Força Aérea do Exército dos EUA durante a guerra. Ele costumava dizer que Schultz não era para ser um verdadeiro crente, apenas um homem assustado tentando sobreviver. Leon Askin, que interpretou o General Burkhalter, nasceu Leo Ashkenazi em Viena. Em 1933, foi preso e espancado pela SSI, um ataque que lhe deixou uma cicatriz facial permanente visível ao longo da série. Ele fugiu para os Estados Unidos em 1940 e serviu na Força Aérea do Exército Americano. Seus pais foram assassinados em Treblinka. Howard Kane, que interpretou o ameaçador Major Hochstetter, nasceu nos Estados Unidos, mas também serviu durante a Segunda Guerra Mundial antes de iniciar sua carreira de ator. E então, havia Robert Clary. Clary, que interpretou o Cabo Lebu, era um judeu francês e um sobrevivente real do Holocausto. Com apenas 16 anos, ele foi deportado para campos de concentração e passou 31 meses preso, incluindo um período em Buchenwald. Ele foi libertado em 1945. Seus pais e 10 de seus irmãos foram assassinados em Auschwitz. Para Clary, a série funcionou porque manteve o foco restrito, mostrando os prisioneiros enganando os guardas, sem obscurecer os horrores do que acontecia atrás das grades. Mais tarde, ele disse que a série lhe permitiu ridicularizar as pessoas que tentaram destruir sua família e sua cultura. Então, quando o Coronel Klink perdeu, quando Schultz fez vista grossa e quando a autoridade nazista desmoronou em incompetência, isso não foi um acidente. Os nazistas eram uma piada proposital. Os prisioneiros eram heróis por design, e as pessoas que contavam essa história tinham conquistado o direito de contá-la. Larry Hovis se recusava a tirar sua aliança de casamento. Larry Hovis tinha uma regra no set de Hogan's Heroes. A aliança ficava no dedo. Apesar de interpretar o sargento Andrew Carter, um personagem claramente concebido como um solteirão convicto, Hovis se recusava a remover sua aliança de casamento da vida real durante as filmagens. Al fez: tomate e whisky? Que tipo de pedido é esse? É para um vegetariano bêbado. Ele era casado com sua esposa, Anne Corrigan, desde 1955 e, para ele, a aliança não era um adereço e não havia nada a negociar. Agora, do ponto de vista do realismo, isso era um problema. Em um campo de prisioneiros de guerra alemão real, joias pessoais como uma aliança de casamento quase certamente teriam sido confiscadas. Mas Hovis não cedeu. Então a produção decidiu contornar a situação em vez de discutir com ele. E isso levou a algumas soluções criativas. Na maior parte da série, Carter usa luvas o tempo todo, mesmo em cenas onde elas não fazem o menor sentido. Quando luvas não eram uma opção, os diretores cuidadosamente bloqueavam as cenas para que a mão esquerda de Hovis ficasse fora do enquadramento, guardada em um bolso ou escondida atrás de algum objeto de cena. A missão era simples, não deixar o anel aparecer. Houve até momentos em que a série se apoiou na negação plausível. Quando Carter se fez passar por oficiais alemães, o anel ocasionalmente ficava visível, presumindo-se que o público o atribuiria ao disfarce. Fãs atentos o notaram ocasionalmente em outros episódios, mas, em vez de ser um erro embaraçoso, tornou-se uma curiosidade adorada. Larry Hovis permaneceu casado com Anne Corrigan por 40 anos, até a morte dela em 1995. Sua insistência discreta em manter o anel não era vaidade, mas sim coerência. Em uma série construída sobre enganos, disfarces e identidades falsas, aquele anel era uma das poucas coisas que sempre foram reais. Agora, vamos fazer uma pausa no meio do vídeo porque preciso saber. Quem era o seu personagem favorito no Stalag 13? Era Hogan, Newkirk, Kinch, LeBeau, Carter? Ou você secretamente era fã de Klink ou Schultz? Conte para nós nos comentários abaixo e, já que está por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nossa próxima viagem pela história da TV.
A jaqueta de couro de Bob Crane ganhou vida própria em Hollywood. Aquela jaqueta de couro marrom que Bob Crane usou durante todo o filme Hogan's Heroes não foi feita sob medida para ele. Na verdade, nem sequer foi feita para a televisão. A jaqueta era uma jaqueta bomber da Western Costume Company, inspirada na jaqueta de voo A2 da época da Segunda Guerra Mundial, e já tinha aparecido em cena antes mesmo do Coronel Hogan tocá-la. Seu amigo Wilhelm estará nos esperando no depósito de munições. Enquanto isso, de volta à prisão, vamos libertar Newkirk e os outros. Sua primeira missão em Hollywood foi em 1965, no filme da Segunda Guerra Mundial, O Expresso de Von Ryan. E adivinhe quem a usou? Frank Sinatra, interpretando o Coronel Joseph L. Ryan. Quando as filmagens terminaram, a jaqueta não foi aposentada, mas sim reaproveitada, discretamente reciclada para a televisão. Ela foi parar no set de Hogan's Heroes, onde se tornou parte do visual característico do Coronel Hogan durante todas as 6 temporadas da série. A única mudança foi a adição de um patch com o nome do personagem de Crane. Mas a jornada da jaqueta não havia terminado. Décadas depois, ela fez mais uma aparição inesperada, no filme biográfico de 2002, Autofocus, que narra a vida e o assassinato de Bob Crane. O ator Greg Kinnear usou a jaqueta ao interpretar Crane. E você está administrando o campo de prisioneiros mais brutal de toda a Alemanha. E aqui está o detalhe. Não era uma réplica. O filho de Crane, Robert David Crane, emprestou a peça original para a produção. Esse tipo de detalhe causa arrepios se você pensar nisso por muito tempo. Depois disso, a jaqueta foi a leilão. Em 2009, foi colocada à venda na Christie's. Segundo consta, alguém pagou $40 mil americanos por ela. E isso representava o dobro da estimativa mais alta. O lote também incluía a camisa Elbeco de estilo militar de Crane e um conjunto de distintivos de serviço removíveis. Mas sejamos honestos, eles estavam pagando pela jaqueta. Então, em 2015, o Liberty Aviation Museum em Ohio a adquiriu, e é lá que ela permanece até hoje em exposição permanente. Mas aqui está a melhor parte, ela não está sozinha. A exposição reúne a jaqueta de Klink com o uniforme do Coronel Klink e o sobretudo do Sargento Schultz, trazendo os adereços icônicos dos personagens principais de volta à cena pela primeira vez desde o fim da série. A jaqueta de couro foi uma peça fundamental da história de Hollywood, que serviu a diversas produções e gerações sem jamais falhar. A música terrível do Coronel Klink era a piada interna definitiva. O Coronel Klink não sabia tocar violino nem por um decreto. Hogan's Heroes. Seus solos estridentes e desafinados eram um verdadeiro pesadelo sonoro, mas eis a surpresa. O ator que interpretava Klink, Werner Klemperer, na verdade vinha de uma família da realeza musical. Seu pai era Otto Klemperer, um dos maestros mais célebres do século XX, protegido de Gustav Mahler e diretor musical da Filarmônica de Los Angeles por muitos anos. É como ser filho do aluno predileto de Beethoven e usar um violino como instrumento de tortura. Werner não herdou o gênio musical do pai, mas também não era nenhum amador. Ele tocava piano e violino, cantava em produções teatrais e até narrou para orquestras sinfônicas americanas mais tarde na vida. Em 1987, recebeu uma indicação ao Tony por sua atuação em Cabaret na Broadway. Então, Sam, a péssima performance de Klink no violino fazia parte da piada. O filho de um maestro renomado fingindo massacrar música clássica para fazer rir. O papel de Ivan Dixon quebrou barreiras discretamente na televisão dos anos 1960. Quando se fala em Hogan's Heroes, nomes como Bob Crane ou Werner Klemperer geralmente vêm à mente primeiro. Mas um ator, discretamente, abriu mais caminho do que quase qualquer outro. Ivan Dixon, conhecido por milhões como o Sargento James Kincheloe, em um cenário televisivo dos anos 1960, onde personagens negros frequentemente ficavam presos a papéis limitados ou estereotipados. A interpretação de Dixon se destacou. Kincheloe era o especialista em comunicações da equipe. Ele era calmo, habilidoso e tecnicamente indispensável. Gerenciava as transmissões inimigas, interceptava ligações e conseguia imitar oficiais alemães com uma precisão impressionante. Na época, Dixon era um dos poucos atores negros em um papel fixo e não estereotipado na TV aberta, ao lado de Bill Cosby em I Spy e Greg Morris em Missão. Impossível. Os críticos elogiaram Dixon por trazer uma dignidade discreta a um personagem que poderia facilmente ter sido escrito como um mero coadjuvante. Os espectadores admiravam Kint por sua inteligência e importância tática.
Ele não era oficialmente o braço direito de Hogan, mas muitas vezes parecia o homem de maior confiança no recinto. Ainda assim, o papel tinha seus limites. Conforme a série avançava, Dixon teria ficado frustrado com a redução do tempo de tela de Quint e com a falta de desenvolvimento do personagem. Resposta do subterrâneo. Coronel, eles conseguiram informações sobre o primeiro comboio. Quando? Eles não vão transmitir por rádio. É muito arriscado. Espera que a gente adivinhe? Bem, eles querem que alguém encontre um dos homens deles no Hofbräu em Hamburgo amanhã à noite. E isso não é arriscado. Depois de 5 anos, ele decidiu sair, mas sua história não terminou aí. Dixon também foi um ativista dos direitos civis, atuando como presidente da organização Negro Actors for Action e se tornou um dos primeiros diretores negros a trabalhar regularmente na televisão aberta. Seus créditos incluem séries como The Waltons, The Rockford Files, Magnum, P.I. e Quantum Leap. Quint era responsável pela comunicação do Stalag 13. Ivan Dixon abriu portas em Hollywood. Richard Dawson era a arma secreta por trás de quase todas as fugas. Se o Coronel Hogan era o estrategista de Hogan's Heroes, então Richard Dawson era o canivete suíço que fazia o plano funcionar de verdade. Como o cabo Peter Newkirk, Dawson interpretava o faz-tudo por excelência, mestre em nada. O cara que você chamava quando o plano exigia uma voz, uniform, uma falsificação ou uma distração que absolutamente não podia falhar. Ele é mágico, sabe? Tudo é mágico. Meio primitivo, considerando os túneis que temos. Nossa, a gente podia ficar nisso por meses, e o Newkirk conseguia fazer tudo isso, às vezes no mesmo episódio. O Dawson tinha um dom real para imitar vozes, o que transformava o Newkirk num camaleão vocal. Ele se fazia passar por oficiais de alta patente em rádios e telefones, fanfarronando como Hitler num minuto e adotando a autoridade britânica contida no minuto seguinte. Essas performances rotineiramente causavam curto-circuito nas estruturas de comando alemãs e davam à equipe um tempo precioso. Quando o plano precisava de documentação, Newkirk era o falsificador. Ele criava documentos convincentes que passavam pela inspeção. Quando a missão precisava de uniformes, Newkirk era o alfaiate. Costurava disfarces para oficiais e, quando a ocasião exigia, vestidos elaborados para uma distração cuidadosamente planejada. E quando a sutileza superava a burocracia, era aí que a história de vida de Newkirk entrava em ação. O personagem foi concebido como um ex-mágico de palco e artista de circo, então furtar chaves diretamente de Schultz ou aplicar um golpe em Klink era rotina. Dawson também trouxe seu próprio toque especial para o papel. Antes de Hollywood, ele havia sido boxeador em navios mercantes na adolescência, ingressando na marinha mercante aos 14 anos ao mentir sobre sua idade. Interpretar um sobrevivente durão e engenhoso foi algo natural para ele. Essa versatilidade valeu a pena. Dawson apareceu em todos os 168 episódios da série, e a habilidade de Newkirk muitas vezes era o ponto crucial que sustentava todo o episódio. Sua precisão fazia com que até os planos mais mirabolantes parecessem plausíveis o suficiente para rir e acreditar. Mas é aqui que a história fica interessante. Após o fim de Hogan's Heroes, Dawson fez uma das transições mais incríveis de todos os tempos. Ele se tornou o primeiro apresentador do Family Feud. Nossa, como ele arrasou! Com um humor afiado, controle perfeito da plateia e o hábito característico de beijar as participantes femininas, o que lhe rendeu o apelido de Bandido dos Beijos, ele transformou um programa de jogos em um fenômeno e deu ao mundo um bordão que entrou para o vocabulário popular. Astro the Sitcom, lenda de programas de jogos. A maioria dos artistas tem sorte de dominar uma dessas duas áreas, mas Dawson arrasou em ambas. Bob Crane e Sigrid Valdez se casaram no set de Hogan's Heroes. Uma das histórias de amor mais famosas da vida real que surgiu de Hogan's Heroes aconteceu bem no meio do Stalag 13. Em 16 de abril de 1970, Bob Crane casou-se com Sigrid Valdez, nascida Patricia Olsen, no estúdio onde era filmado o programa Hogan's Heroes. E não, isso não foi uma jogada de marketing. Foi a cerimônia de casamento deles de verdade. Na época, foi amplamente divulgado como o primeiro casamento real realizado em um estúdio de televisão de Hollywood. E o casal aproveitou cada segundo do momento. Richard Dawson chegou a ser padrinho de casamento de Crane. Só em Hollywood mesmo para se casar dentro de um falso campo de prisioneiros nazistas, cercado pelos colegas de elenco da série. A ligação de Valdez com a série era profunda. Ela apareceu pela primeira vez na primeira temporada, em uma participação especial como Gretchen. Quando Cynthia Lynn deixou a série, Valdez voltou, dessa vez como personagem fixa.
Obrigada pela noite maravilhosa, General, e adeus. Ah, não. Não é um adeus. Hilda. A partir da segunda temporada, ela interpretou Hilda, a secretária perspicaz e eficiente do Coronel Klink, pelo resto da série. Após o término de Hogan's Heroes, Valdis se afastou da atuação para se dedicar à família. Mas o casamento enfrentou dificuldades e Valdis e Crane se separaram em 1977. Segundo relatos, eles se reconciliaram no início de 1978, apenas alguns meses antes do assassinato de Crane, que permanece sem solução. Quando Valdis faleceu em 2007, ela foi sepultada ao lado dele no Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles. Um romance televisivo que se tornou realidade. Um casamento realizado dentro de um campo de prisioneiros fictício e uma história de amor para sempre ligada a um dos maiores sucessos improváveis da televisão. O cenário de Stalag 13 foi explodido após o término de Hogan's Heroes. Agora, eis uma curiosidade da história de Hollywood. O cenário de Stalag 13 não foi demolido após o fim de Hogan's Heroes, mas sim explodido para um filme completamente diferente. Francamente, General, eu achava que era um bairro péssimo, de qualquer forma. Após o término da série em 1971, o cenário externo permaneceu de pé no terreno de 16 hectares em Culver City, Califórnia. Como muitos cenários de estúdio da Era de Ouro de Hollywood, ele foi construído para as câmeras, convincente à distância, mas composto principalmente de estruturas de madeira que não foram feitas para durar. Por alguns anos, permaneceu intocado, mas então, em 1974, o estúdio se viu diante de uma decisão: desmontar o antigo campo de prisioneiros de guerra manualmente ou encontrar uma solução mais barata. Optaram pela opção mais barata e mais impactante. Em vez de pagar pela demolição tradicional, o estúdio deu sinal verde para uma equipe de filmagem com um tom radicalmente diferente. O filme de exploração Ilsa, A Loba das SS, um thriller sombrio de baixo orçamento, recebeu permissão para destruir o cenário durante suas cenas finais. Explosivos proporcionaram o espetáculo, o fogo selou o destino e, quando as câmeras pararam de filmar, o Stalag 13 era apenas uma lembrança fumegante. Foi uma situação em que todos saíram ganhando. Ilsa ganhou um final climático. O estúdio economizou nos custos de demolição e, no processo, um dos cenários mais improváveis da TV recebeu uma despedida final que ninguém poderia ter roteirizado. O Stalag 13 não desapareceu silenciosamente, não desmoronou, extinguiu-se em chamas, capturadas em filme pela última vez. Hogan's Heroes foi uma das vítimas da infame purga de produções rurais da CBS. Para uma série que passou 6 temporadas enganando o inimigo, Hogan's Heroes acabou perdendo uma batalha que jamais imaginou. E o inimigo não era a Alemanha, era a própria CBS. Sim, Hogan's Heroes foi cancelada como parte do que a história da televisão agora chama de expurgo rural, uma das reformulações de programação mais implacáveis da história da radiodifusão. Eis o que aconteceu. No início da década de 1970, a CBS fez uma mudança estratégica drástica. A emissora decidiu que a popularidade por si só não era mais suficiente. Eles não queriam apenas telespectadores, queriam telespectadores jovens, telespectadores urbanos, o tipo de público pelo qual os anunciantes estavam repentinamente dispostos a pagar um preço mais alto. Na época, Hogan's Heroes ainda tinha índices de audiência respeitáveis, mas os executivos da CBS acreditavam que seu público era mais velho e rural, o que a tornava dispensável. Assim, até mesmo programas com bom desempenho foram cancelados. E Hogan's Heroes não foi o único. Sucessos de longa duração como The Beverly Hillbillies e Green Acres também foram cancelados, apesar da boa audiência. Muita gente não se dá conta de que Hogan's Heroes fez parte da onda de expurgo rural porque, ao contrário de outras séries, não se passava em uma fazenda ou cidade pequena, mas o expurgo nunca teve a ver com o cenário. Tinha a ver com a demografia. E se o seu público fosse predominantemente idoso ou rural, seu programa corria o risco de ser cancelado, independentemente de onde fosse exibido. Hogan's Heroes teve seu episódio final transmitido em abril de 1971. Hogan's Heroes não perdeu seu público, o público é que perdeu seu lugar à mesa. E aí está, 15 fatos estranhos e maravilhosos sobre Hogan's Heroes. Qual deles te surpreendeu mais e qual deixamos de fora? Conte para a gente nos comentários abaixo. Curta se você gostou do vídeo e inscreva-se para mais análises detalhadas das séries com as quais você cresceu. Até a próxima. Aqui é Remember When.